Então hoje, para a harmonização da nossa palestra, a gente resolveu trazer algo um pouquinho diferente do nosso padrão, né? Então é uma mensagem que não está na nossa literatura espírita, mas ao mesmo tempo é uma mensagem muito conhecida, principalmente para as pessoas que vieram antes ali dos anos 90. Acredito que já tenham ouvido ou lido alguma vez na vida ela. E o nome dela é Pegadas na Areia. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que andava a passear na praia com o Senhor e no firmamento passavam cenas da minha vida. Por cada cena que eu passava, percebi que ficavam 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso me aborreceu, deveras, e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu disseste-me que uma vez que resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo. Contudo, notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas. Não compreendo por que é que, nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinha. O Senhor respondeu-me: meu querido filho, jamais te deixaria nas horas da prova e do sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que eu te peguei no colo. Então, com essa harmonização, eu vou pedir que todos nós se harmonizem com esse ambiente dessa mensagem e se sintonizem com o nosso Senhor Jesus. Pedimos que na noite de hoje, Pai, você possa nos dar esclarecimento, sabedoria e entendimento de tudo que aqui for falado pelo nosso palestrante na noite de hoje. Pedimos também serenidade para a semana que se segue, para assim sabermos sempre o melhor modo de procedermos em nossa vida, tendo sempre Jesus como nosso maior exemplo a ser seguido e a ser aplicado. Que assim seja. Então, com base nisso, convidamos o nosso palestrante de hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa casa. Bem-vindo também as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook da casa. Gostaria também de agradecer pelo convite para poder ter retornado. A nossa reflexão de hoje, ela está baseada em um assunto que nós muitas vezes nos pegamos pensando e não encontramos respostas, que é sobre o sofrimento. E é comum, muitas vezes, nos revoltarmos, fazermos aquela pergunta: por que eu? Por que estou sofrendo? Por que o meu próximo, meu vizinho sofre? Por que uma criança que logo que nasce já passa a sofrer? E muitas vezes não encontramos respostas. Se fôssemos fazer uma comparação com um plantio de soja, nós às vezes imaginamos e vemos que Deus não faz uma distribuição correta dessa colheita. Uns colhem mais, outros colhem menos. E aí também nós nos perguntamos: onde está a justiça divina? E aí Jesus, lá na segunda revelação, quando ele nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, com a sua bondade
com a sua doçura, Ele nos presenteia com o Evangelho, trazendo essas perguntas para as nossas reflexões. Basta que possamos ler e viver essas palavras de Jesus vindas pelo Evangelho. Então, como foi dito, é sobre a justiça divina das aflições. Será que quando nós vemos algumas pessoas que fazem toda a sua vida baseada nas leis de Deus, faz as coisas tudo de forma correta, mas sofrem uma vida inteira? Às vezes, vemos pessoas que só fazem o mal, pessoas que vivem para prejudicar pessoas, e muitas vezes têm muita sorte, têm uma vida boa. E aí a gente começa a ficar sem essas explicações se nós não tivermos essa vontade de conhecer mais sobre a palavra de Jesus. E por que sofremos? Nós sabemos que existe duas fontes que geram o sofrimento nesse nosso planeta. Todos nós sabemos que vivemos num planeta de provas e expiações. Nós somos um planeta escola. Então, para cada atitude nossa, nós vamos ter uma consequência, através da lei da causa e efeito. E dessa forma, para que a gente possa entender um pouquinho sobre as diferenças desse sofrimento, nós temos que entender o que são provas e expiações. As provas, como foi dito antes, o nosso planeta, ele é um planeta escola. Então nós trazemos essas nossas imperfeições desde quando fomos criados, espíritos simples e ignorantes. E ao passo das nossas reencarnações, nós recebemos a oportunidade de nos melhorarmos, através de todas as ferramentas que recebemos, que Deus nos traz. Já a expiação são faltas que nós cometemos nessas encarnações. Essas faltas, sejam elas com os outros ou para conosco mesmo. E aí existe a necessidade de passarmos por expiações para que a gente possa corrigir essas nossas atitudes que cometemos durante as nossas encarnações. As causas estão em nossa intimidade. Todo sofrimento que nós passamos, a causa, ela foi criada por nós mesmos. Está dentro de nós. Sejam pelas nossas imperfeições que nós trazemos, pela nossa origem de espírito simples e ignorante, ou seja, por essas faltas que nós cometemos durante toda essa jornada. E aí, como dito, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem, como a segunda revelação de Jesus, ele vem nos propondo uma renovação moral. Uma renovação moral. Como que a gente vai poder usar essa ferramenta como renovação moral? Exatamente seguindo as leis. Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec nos trouxe as leis morais. Ou seja, Jesus veio, trouxe a palavra do amor, a palavra da compreensão, deu o pontapé inicial para que nós pudéssemos começar essa reforma íntima. Começar a trabalhar essas nossas imperfeições. E aí nós encontramos dentro do Evangelho, podemos encontrar dentro do Livro dos Espíritos, essa ferramenta para nos auxiliar a fazer essa reforma íntima. Kardec, ele traz no livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura, ele traz exatamente a seguinte frase: toda imperfeição, ela nos causa um sofrimento. E aí, vamos começar a pensar
Quantas imperfeições nós temos? Será que nós temos poucas imperfeições? Não, né? Temos muitas imperfeições. Dessas nossas imperfeições, o orgulho e o egoísmo são os piores, justamente porque convive conosco 24 horas por dia. E aí, falando ainda um pouco sobre a justiça divina, sobre as nossas aflições. Deus é soberanamente justo. Ele não pode agir por capricho e nem com parcialidade. Gente, Deus, por uma questão inclusive de criação em outras religiões, muitos de nós aqui viemos de outras religiões, traz o conceito de que Deus é um Deus punitivo, um Deus castigador. Só que na verdade Deus, Ele é bondoso, Ele não é bonzinho. Existe uma diferença entre o bondoso e o bonzinho. O bonzinho é aquele que passa a mão na cabeça e está tudo certo. O bondoso é aquele que repreende, mas educa, ensina. Então, essa forma de nos ensinar é uma forma de repreender para ensinar. Por isso que nós temos a lei da causa e efeito, por isso que nós temos as consequências dos nossos atos, as consequências das nossas imperfeições. Continuando aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, as vicissitudes da vida, portanto, devem ter uma causa, e porque Deus é justo, essa justa deve ser esta causa. Então, dessa forma, através do Evangelho, Jesus nos afirma que toda imperfeição, todo sofrimento que nós tivermos, que nós trouxermos na nossa vida, foram criados por nós, causados por nós mesmos. Vamos falar um pouquinho aqui desses exemplos de imperfeições, né? Que nós trazemos, onde nós, dentro desse capítulo 5 do Evangelho, onde o Evangelho ele traz, né, as duas fontes dos nossos sofrimentos, aquelas que foram geradas nesta vida e aquelas que foram geradas em vidas passadas. Emmanuel fala que a grande parte são as geradas nesta própria vida por nós mesmos. Alguns exemplos de sofrimento. O sofrimento do egoísmo. Imagina que você é uma pessoa que tem tudo o que quis na vida, todos os bens materiais, é uma pessoa feliz e é mandado para uma ilha deserta. Será que a gente ia viver feliz? Com certeza que não. Porque nós íamos precisar de alguém para a gente contar vantagem, para a gente mostrar o que tem. Isso é o egoísmo. Então, se eu não tenho ninguém para mostrar, eu vou ficar triste, chateado, eu não tenho para quem mostrar o que eu tenho. Tendo em vista que a graça de nós, a felicidade, ela está em compartilhar e não usufruir para si mesmo. Temos também o sofrimento do vício que causa delinquência. Imagine que uma pessoa começa a usar drogas e vai usando cada vez mais, vai gastando o seu dinheiro, daqui a pouco falta o dinheiro, vai começar a roubar para poder sustentar o próprio vício. E tudo isso, a pessoa se afunda ainda mais no sofrimento. A agressividade, o sofrimento da agressividade, que gera cólera. Imagina uma pessoa que está sempre incomodada com outras pessoas, sempre irritada, tudo irrita. Irrita no trânsito, irrita em casa, no trabalho. A cólera, ela traz o sofrimento, principalmente físico. A raiva dá dor no estômago, dá dor no corpo, dá dor de cabeça, irritabilidade e o pior, gente, dá pé de galinha. Por quê? Cada vez mais, quanto mais a gente se irrita, quanto mais a gente vive uma vida pesada, mais a gente envelhece. E aí vão criando as rugas,
aquilo que a gente não quer. O sofrimento do crime é o remorso. Por quê? Porque a gente pode cometer um crime e não ser julgado pela lei dos homens. Mas o nosso maior julgador é a nossa consciência. A inveja. A inveja, ela é exatamente o sofrimento daquele que nunca está contente com o que tem. Nunca está contente com o que tem. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Quando o vizinho compra um carro novo, a pessoa se incomoda. Ela precisa comprar um carro novo também. E aí esse sofrimento é justamente nunca estar contente com aquilo que já conquistou. A indisciplina que causa desordem. Gente, imagina a pessoa essa pessoa acorda sempre 10 minutos antes de começar a trabalhar. Aí levanta rápido, se arruma em 3 minutos, vai pegar a chave do carro, não acha a chave do carro. Porque ela nunca guarda no mesmo lugar. Aí já se irrita com aquilo. Aí acha a chave do carro, já sai todo atropelado. Daí ele lembrou que ele trabalha a 20 km da onde ele mora. E aí já começa a reclamar do trânsito. Nossa, não dá para viver neste mundo, o trânsito é horrível. E aí já começa a reclamar. Aí chega no trabalho, a primeira pessoa que encontra, e aí, bom dia, tudo bem? Só se for para ti. A pessoa já está irritada, o trânsito já deixou irritado. Imagina uma pessoa trancou ele no trânsito, então já estragou o dia. E tudo por quê? Por uma coisa chamada falta de disciplina, gente. Quem aqui já assistiu o filme do Chico Xavier? Quando Emmanuel se apresenta para ele, o que o Emmanuel falou para ele? Os 3 princípios básicos que o Chico ia precisar. A primeira era a disciplina, a segunda era a disciplina e a terceira? Disciplina. A partir do momento que nós fizermos uma reflexão, dos nossos atos, não a nossa, não da nossa esposa, não do nosso marido, nem da nossa sogra, é nossa. Nós vamos começar a compreender a necessidade de sermos disciplinados. Se a gente dormir mais cedo, a gente vai acordar mais cedo, a gente vai poder tomar um café descansado, nós vamos poder fazer a nossa oração, que é obrigatória, todo dia de manhã, fazer a nossa oração, para a gente começar bem o dia. Essa pessoa ela vai ter um dia muito mais leve. Então o sofrimento da indisciplina, ela causa um caos na vida das pessoas. E depende somente das nossas mãos. A brutalidade, o sofrimento da brutalidade causada pela violência. Imagina que nós, como foi dito antes, nós fomos criados simples e ignorantes e trazemos das nossas encarnações o nosso primitivismo, as nossas características de primitivismo. E aí nós vemos tanta violência, nós vemos tanta crueldade nos dias de hoje, onde pessoas matam, roubam, sem ao menos se preocupar com os valores de Deus. A rebeldia, que ela é causada pela preguiça. Imagina, quando a pessoa ela não tem a postura mínima de cuidar, por exemplo, do seu corpo. O corpo que foi dado por Deus como ferramenta de evolução para essa encarnação. A pessoa se descuida da saúde, começa a tomar o uso de bebida alcoólica, o uso de drogas, e tudo isso, então, causado pela preguiça de cuidar de si mesmo. O relaxamento também. O sofrimento do relaxamento, daquilo quando a gente não se importa mais com a vida da gente, não se importa mais com a vida do outro. A indiferença causada pelo desânimo. Isso é um dos sofrimentos que acabam levando pessoas à depressão e até mesmo ao suicídio. A inutilidade. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele fala exatamente
onde ele fala que o inútil, é aquele que mais se queixa, é aquele que mais reclama, que nada de bom acontece na vida. Só que, gente, nada cai do céu, depende de nós mesmos. O sofrimento do ciúme, causado pelo desespero, a impaciência, causada pela intolerância. Quantos de nós nos pegamos sendo intolerante nos pensamentos, a partir do momento que a gente não concorda com a ideia do outro? Já pararam para pensar? Não, eu não sou intolerante. Infelizmente somos. Muitas vezes nós não percebemos. A sovinice, sofrimento da sovinice, que é aquela pessoa que ela não compartilha, ela não gasta, porque ela tem medo de ficar sem, e ela não usufrui do que tem. Esse é um dos piores sofrimentos, porque a pessoa passa uma vida inteira, uma encarnação inteira de privações. Tem dinheiro, mas não viaja, não faz beneficência e não faz o bem para si mesmo. E aí, ainda no livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel nos traz: examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Aqui é exatamente o processo da intolerância. A tempestade emotiva é quando nos pegamos totalmente sem a razão. Perdemos o filtro. De tanto nós nos preocuparmos com os bens materiais e esquecermos dos bens da espiritualidade, dos bens de Deus. Trazemos ainda aqui ainda o trecho, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Ou seja, tudo aquilo que nós trazemos de imperfeições e que não temos nenhuma preocupação em tentar melhorarmos. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Gente, nós trazemos de outras encarnações todos aqueles desejos carnais, aquela vontade de fazer aquilo que der na cabeça. Só que aí, para aí, existe aquela questão do livre-arbítrio, sim, mas tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo faz bem para mim. Então nós precisamos, acima de tudo, pensando nessas questões do sofrimento causados nesta encarnação, é pelo nosso mau proceder. Cada vez que nos acontece um sofrimento, nós devemos muito pensar o quanto deste sofrimento foi causado pela minha própria vontade, pelo meu mau proceder. Ainda no item 4 do Evangelho, quantas uniões desgraçadas, porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Aqui ele refere-se a, por exemplo, casamentos arranjados, onde o dinheiro, o poder falou mais alto. As uniões das famílias por questões de interesse e de poder. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as suas más tendências? Quando nós chegamos aqui e temos a graça de sermos pais, Deus está nos confiando um espírito milenário. Mas está nos confiando um espírito para que nós possamos educar e possamos ajudar a colocar no caminho da evolução. Nós somos utilizados como ferramentas evolutivas desses espíritos que são confiados como os nossos filhos.
E aí a gente vê, né, isso é muito comum, nós vemos em noticiários a mãe dizendo: eu não sei mais o que eu faço com meu filho, estou entregando para a polícia, estou entregando para o conselho tutelar. Mas aí, será o que nós fizemos? Ou o que nós deixamos de fazer na criação dessas crianças? E aí vem aquele sofrimento de a gente ver um filho desviado. O que foi que eu fiz, meu Deus, para merecer isso? Essa é a nossa frase. E aí, para encerrar essa parte das causas atuais, que é importante a gente saber. É um trabalho difícil, mas nós precisamos, e muito, trabalhar em prol do nosso melhoramento, da nossa reforma íntima, para que a gente possa desvencilhar dessas nossas imperfeições, para que a gente tenha mais tranquilidade na nossa encarnação. Agora nós passamos para as causas anteriores das aflições. No Livro dos Espíritos, na questão 984, Kardec pergunta aos espíritos: as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Ou seja, Kardec está perguntando: é de agora que esse sofrimento acontece? Aí os espíritos respondem: não, já dissemos, são provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolheste como espírito antes de encarnardes. Então, nós bem sabemos que antes de encarnar, de reencarnar, nós podemos participar da nossa programação reencarnatória. Ou seja, algumas provações são impostas para nós, para o nosso melhoramento, e outras nós escolhemos. Continuando aqui: antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outras existências. Porque jamais fica impune a infração das leis de Deus, e sobretudo da lei de justiça. Se não for punida nesta existência, sê-lo-á necessariamente noutra, numa próxima. Eis porque um que vos parece justo, muitas vezes sofre, e é a punição do seu passado. Então aquilo que, né, nós já observamos, muitas vezes a pessoa tem uma vida inteira trabalhando no bem, fazendo o bem proceder, e muitas vezes sofre. E aí a gente encontra, através da nossa literatura, do nosso Evangelho, essa explicação, justamente a explicação para esses sofrimentos inexplicáveis. Aqui no item 6 do Evangelho, aqui o Kardec nos traz a perda de entes queridos e a dos que são amparo de família. Imaginem exatamente o sofrimento que muitas pessoas passam pela perda dos seus entes queridos. Pela perda, uma família que perde o pai, que era o provedor do sustento daquela família. E aquela família acaba passando por graves necessidades. Os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Acidentes inexplicáveis. Pessoas que morrem de acidente sem uma causa provável. Aquilo que a gente chama de acidente banal. Os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. É aquela provação ou expiação da falta do dinheiro, da miséria. Ou então, do excesso do dinheiro, onde a pessoa não faz bom uso desse dinheiro. Os flagelos naturais, as catástrofes naturais que a gente vê com tanta frequência, os terremotos, tsunamis, onde nós vemos desencarnes coletivos gigantescos. As enfermidades de nascença. Imagine aquela criança que logo nasce, já nasce sofrendo, muitas vezes logo já desencarna, sem nunca ter conhecido a felicidade. Crianças que morrem em eternidade e da vida só conhecendo o sofrimento. Aqui, no livro Vinha de Luz, no item 80, Emmanuel nos traz: não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer
extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. O que o Emmanuel está querendo dizer com isso? É indispensável que nós passemos por todo esse sofrimento sem reclamar. Caso contrário, nós vamos ter que voltar e fazer tudo de novo. Enquanto nós não percebemos e aceitarmos os sofrimentos como uma forma de depuração, uma forma de depurar as nossas faltas, nós vamos continuar tendo essa necessidade de passar por tudo aquilo. E aqui eu faço contando rapidamente uma história. Existiu uma pessoa, isso quem contou essa história foi Emmanuel, através de Chico. Um homem, ele conheceu durante a sua encarnação uma casa espírita. E ele passou a trabalhar nessa casa espírita. Começou a se dedicar, fazendo bem, doando o seu tempo, doando alguns recursos que dispunha, né? Começou a trabalhar na casa, na parte da mediunidade, enfim. Ele vinha fazendo um trabalho muito bonito, doando então o seu tempo parte da sua encarnação para ajudar os outros na casa espírita. Ele era um funcionário de uma metalúrgica. E no meio do trabalho dele, ele sofreu um acidente, perdendo 3 dedos. Este homem ele ficou extremamente revoltado, porque ele não entendia. Ele tinha conhecido a casa espírita, começou a trabalhar, procurou fazer o bem, e mesmo assim, Deus deixou ele sofrer aquele acidente e perder 3 dedos. E aí a espiritualidade, na sua infinita bondade, no momento do sono, do repouso deste homem, através do desdobramento, levou ele para a espiritualidade. E levou ele para uma encarnação lá do século XVII, onde ele foi um fazendeiro, dono de escravos. E o seu maior prazer, quando aqueles escravos fugiam e eram recapturados, ou não queriam trabalhar, ou estavam muito velhos e não conseguiam mais produzir, ele tinha o prazer de pegar esses escravos e moer o braço inteiro numa moeda. Esse era o prazer dele. Aí a espiritualidade trouxe para ele a seguinte mensagem: era para você perder um braço inteiro, mas pelas tuas atitudes de você ter ido trabalhar numa casa espírita, fazendo a caridade, ajudando as pessoas, você conseguiu reduzir a sua expiação. Você perdeu só 3 dedos. Então vejamos a importância de nos dedicarmos a fazer o bem, fazer a caridade. Porque além de nós estarmos ajudando outras pessoas, ao nosso próximo, certamente estaremos ajudando a nós mesmos. Ainda aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 10, dele depende pela resignação, que é a forma de aceitar, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que do contrário terá que recomeçar. Como eu disse anteriormente, né? Se a gente se revoltar, se a gente não aceitar, se a gente desistir do nosso caminho de depuração dessas nossas imperfeições, nós vamos ter que voltar e começar tudo de novo. Vamos ter que voltar e fazer tudo de novo. Porque vai ser tudo, essa nossa atitude rebelde vai acabar estragando todo esse nosso trabalho. O que nós podemos concluir de toda essa nossa reflexão desta noite? Gente, a felicidade não é deste mundo.
Está lá no capítulo 5 do Evangelho. Por que não é deste mundo? Porque nós estamos, o nosso planeta, ele é um planeta de provas e expiações, onde nós temos o mal concorrendo com o bem. Nós temos um planeta exatamente voltado para nos ensinar, como estudantes que cursam as cadeiras escolares, para que a gente possa aprender. Vamos ser felizes um dia? Vamos. Mas ao passo, através lá da justiça divina, ao passo que a gente for nos melhorando, fazendo a nossa reforma íntima, mudando o nosso proceder, vamos ter aí sim a possibilidade de reencarnar em mundos superiores. Todos nós aqui vamos chegar no estágio evolutivo da felicidade, onde a gente vai encontrar a felicidade relativa. Mas precisamos trabalhar muito para isso. Se sofrermos, é por ignorância ou rebeldia. Então ali a gente pode saber, pode escolher como que a gente quer proceder. Se a gente quer jogar nossa encarnação fora ou quer arregaçar as mangas e trabalhar. Ficamos em débito com a lei divina, se formos rebeldes. Seja nesta ou em vidas anteriores. Enquanto não pagarmos o último ceitil, o ceitil era uma moeda da antiguidade. Enquanto nós não pagarmos a última moeda, ou seja, enquanto nós não eliminarmos todas as nossas imperfeições, nós vamos ter que reencarnar para poder fazer esse trabalho. Teremos muitas encarnações para reparar nossas imperfeições e expiar nossas faltas cometidas. Veja como Deus, na sua bondade divina, Ele nos dá a oportunidade. Nós viemos como crianças rebeldes, falhamos, mas nós temos ainda outras chances. Deus nos dá novas chances de a gente poder vir e poder acertar. Só que por nossa rebeldia, por nossa teimosia, nós acabamos sofrendo. Então, por isso, a importância de nós realmente vivermos o Evangelho, seguir as leis morais, ou procurar seguir as leis morais, orar e vigiar como Jesus nos ensinou, para que a gente possa ter uma vida mais reta possível, para amenizar esses nossos sofrimentos. E aí, fica uma pergunta: qual é o caminho que a gente quer? O caminho do amor ou o caminho da dor? Como espíritos imperfeitos que somos, normalmente a gente procura o caminho da dor, para que a gente possa viver momentaneamente os prazeres da vida, fazer as nossas vontades, ao invés de fazer a vontade de Deus. E aí, mais uma reflexão. Só por que não está indo? Aí. Qual é a porta que eu quero passar? Qual é o caminho que eu quero? O caminho fácil, ele não vai te levar para um caminho, para a parte, para um final mais proveitoso. É o caminho difícil. É a porta estreita, que nos faz cada vez mais fortes, vai fazer com que nós fiquemos mais resistentes, mais perseverantes na vontade de buscar os valores divinos, para que a gente possa evoluir verdadeiramente. E aí, gente, para finalizar nossa fala, depende de cada um de nós saber utilizar o nosso livre-arbítrio, que é exatamente fazer as nossas escolhas, aquilo que é bom para mim ou aquilo que a gente quer. Nem sempre, gente, o que a gente quer é bom para nós. As bibliografias utilizadas para essa palestra, elas estão aqui.
o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o livro Linha de Luz e o Consolador. Gostaria de agradecer pela paciência de todos, pela presença, e neste momento vamos fazer então a nossa oração de encerramento e o passo coletivo. Jesus, nosso irmão, nosso Pai, agradecemos imensamente pela oportunidade que tivemos de estar aqui, novamente reunidos, em Teu nome, para poder ter contato com essa doutrina doce e consoladora que você nos trouxe para confortar o nosso coração. O nosso coração, que muitas vezes está apertado pelo sofrimento, esse sofrimento causado por nós mesmos, mas como crianças teimosas, nós não queremos ouvir. Que possamos, Senhor, ter acesso a todo esse material que nos trouxeste, que nos presenteaste, para que assim podemos viver esse Evangelho, para que assim podemos, através do Seu Evangelho, ter uma vida mais regrada, mais disciplinada, voltada para o amor, voltada para a compaixão, principalmente compaixão por nós mesmos. Que nós possamos seguir os Seus ensinamentos, para que assim a gente alcance mais um degrauzinho da nossa escada evolutiva. Gostaríamos de pedir que abençoe, Senhor, aquelas pessoas que estão neste momento passando por sofrimentos, que sejam elas pessoas nos hospitais, internadas, passando pelo sofrimento da doença, aquelas pessoas que perderam um ente querido, perderam um filho, um pai, uma mãe, todos aqueles que estão com o coração apertado, Senhor, que sejam aliviados através da Sua palavra, que eles possam ser intuídos a buscar o Evangelho, buscar a Sua palavra de consolo, de amor. Agradecemos também a espiritualidade amiga que preparou esse ambiente para nos receber e que nos acompanhou durante toda a exposição doutrinária. Que todos aqui possam retornar aos seus lares com a proteção que aqui receberam e que levem harmonia, leve amor e muita paz para os seus lares. Desta forma, agradecidos e felizes, pedimos autorização para encerrar a exposição doutrinária desta noite. Que assim seja. Muito boa noite a todos e agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui novamente. Muito obrigado. Boa noite.